O título do devocional de hoje é Alegria dá trabalho. Sim, você vai ver que a alegria não é um processo natural. Você precisa ser intencional, você precisa buscar, você precisa se esforçar para se alegrar. O texto que eu quero ler hoje está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, mas antes eu quero te lembrar para você não se esquecer que você curta esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, ativa aí as notificações nesse link aí do sininho. Compartilhe através dessa setinha com o máximo de pessoas possíveis aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Isso tudo aí, toda essa movimentação aqui nesse vídeo vai levar com que o algoritmo do YouTube entregue esse vídeo para ainda mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas. O texto que eu quero ler é um texto muito importante da vida de Paulo. Nós vamos ficar alguns devocionais ainda nesse texto que nos ensina muito sobre o combate à ansiedade, para que você possa combater e prevalecer em nome de Jesus. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4, a Bíblia diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade ou a moderação, depende da tradução que você está lendo, de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça ou com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento, ou a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Olha que texto tremendo. O apóstolo Paulo nos fala, nos comissiona, quase que nos ordena mesmo, porque as expressões foram todas usadas ali no sentido de ordem, no imperativo. Ele nos ensina a nos alegrar, aliás, ele nos ordena alegrem-se ou alegrai-vos. Depois ele fala lá, não andem ansiosos por coisa alguma. Interessante que ele fala nesse texto sobre o combate ali às preocupações, o combate à ansiedade. E ele começa, pelo menos a parte que eu comecei a lendo, falando de alegria. Porque você só pode ser realmente feliz, ter a alegria do Senhor, se você controlar a ansiedade. Se você, apesar aí de sentimentos de preocupação, apesar de sentimentos ansiosos, você não anda sempre ansioso, você não tem aquela ansiedade tóxica que te faz ser disfuncional, que te impede realmente de viver o propósito de Deus. Para que você tenha a alegria que Deus quer te dar, você precisa combater e prevalecer contra a ansiedade. Mas se uma pessoa lê esse texto, com todas as preconcepções humanas, que a alegria é simplesmente algo circunstancial, que depende aí de uma circunstância, de um acontecimento feliz, ele pode chegar à conclusão errada, que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele estaria numa condição extremamente confortável, extremamente feliz. Eu costumo falar que um leitor despercebido, um leitor sem conteúdo na palavra, sem entender o contexto, pode pensar, pode concluir que Paulo, quando ele escreve essas frases, ele estaria ali numa ilha deserta, tomando uma água de coco, numa situação de muita riqueza, de muita prosperidade, de muita saúde, de muita vitalidade. Por isso que ele diz, alegrem-se no Senhor. Se isso fosse de fato verdade, nenhum de nós poderíamos nos associar com esse texto ou aprender com esse texto. Porque, poxa, seria fácil alegrar numa ilha deserta, com uma conta bancária cheia, com uma saúde vasta, com uma alegria plena aos moldes humanos, uma situação um pouco compatível com a realidade do dia a dia. Uma vida de Instagram, onde só os melhores momentos, os momentos perfeitos são de fato compartilhados.
Mas o problema com essa vida é que a vida não é real, pelo menos essa vida não é real, não é compatível com o dia a dia da grande maioria da população mundial, sendo que o próprio Jesus nos prometeu que no mundo enfrentaríamos problemas, adversidades, dificuldades, o caminho seria estreito, mas apesar disso tudo, poderíamos ter bom ânimo, poderíamos nos alegrar, poderíamos viver o propósito do Senhor, porque Ele venceu o mundo. Se você não sabe o contexto no qual Paulo escreve essa carta, deixa eu elucidar um pouco para compartilhar com você que ele tinha propriedade para nos exortar a alegrar em toda e qualquer situação. Porque a alegria que vem de Deus não é circunstancial, não é um processo natural, mas vai exigir o seu esforço. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele já tinha mais de 60 anos de idade. Já era um senhor. No momento, na história da humanidade, que a expectativa de vida não era tão alta como é nos dias de hoje. A ciência não era tão desenvolvida. Provavelmente aqui Paulo sofria algum sério problema de saúde. Alguns dizem que poderia ser um problema de visão, outros dizem que poderia ser um problema ali estomacal, mas algum problema de saúde. Há um consenso no meio dos estudiosos, baseado nos seus relatos, nas suas cartas, que ele padecia de algum deles. Paulo aqui já tinha pelo menos 30 anos de conversão, dos quais, na esmagadora maioria do tempo, ele viveu literalmente como um nômade, um missionário, um apóstolo. Não tinha provavelmente um porto ali no Mediterrâneo, no mar conhecido da época, que ele não tinha conhecido, que ele não tinha estado para pregar o evangelho, para implantar igrejas, para consolidar igrejas que foram plantadas. Paulo aqui, com seus mais de 60 anos de idade, por 5 vezes já tinha sido preso, capturado pelos romanos e tinha levado 39 chibatadas. 40 menos 1, porque tinha um conhecimento na época que se tomasse a 40ª chibatada poderia vir ao óbito ali, aquele acusado. Por 5 vezes ele já tinha levado 39 chibatadas. Por 3 vezes a palavra de Deus apresenta que ele já tinha apanhado com vara, com paulada. Já tinha sofrido 3 naufrágios. Fora a preocupação que ele carregava consigo com as igrejas que ele implantou. Porque ele não podia ficar todo o tempo num lugar só, ele tinha que ir embora e se levantavam heresias, brigas de relacionamento ali, que poderia, naturalmente falando, prejudicar o futuro das igrejas locais. Ele carregava o peso e a responsabilidade consigo. Paulo, que se nós estudarmos ali a sua trajetória, nós vemos que desde o início ele queria ir a Roma para pregar o evangelho ali, porque sabia que se ele alcançasse Roma, ele poderia alcançar todo mundo conhecido daquela época, porque literalmente ali era uma grande metrópole para aquela época, era a capital do Império Romano, era o centro do mundo civilizado daquela época. Só que Paulo agora estava em Roma, escrevendo aos Filipenses, a igreja de Filipos, só que ele não estava livre, ele estava preso. Sim, Paulo escreve a carta, Filipenses capítulo 4, preso numa prisão romana. Ele estava preso, provavelmente numa prisão domiciliar, sendo guardado pelos soldados, pela guarda ali real do Império Romano, mas cerceado de sua liberdade. E não por qualquer um, por Nero. Aquele imperador romano conhecido ali em tentar ganhar ibope no meio dos seus súditos, no meio dos romanos, sabe como? Executando cristãos. Então ele estava à mercê daquele imperador das suas variações de humor, que a qualquer momento poderia acordar ali de mau humor e determinar a execução de Paulo. Então, naturalmente falando, o futuro de Paulo não era tão brilhante assim. A situação extremamente desconfortável, desafiadora, tinha muitos motivos para ser infeliz. Naturalmente falando, ele estaria desesperado, com muito medo, extremamente infeliz. Ele não foi preso por causa de corrupção, por algo errado que ele fez, mas por pregar o evangelho. E a Bíblia fala que nesse contexto de extrema dificuldade, desafiador, ele vira para nós ali no verso 4 e diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, seja a calma, a moderação conhecida de todos. Sabe por quê? Perto está o Senhor.
Não andem ansiosos por coisa alguma. Ele conclui dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardaria o seu coração e a sua mente no Senhor. Não por coincidência, nesses devocionais nós vamos ficar um pouco aí, alguns dias, nesse texto que muito tem a nos ensinar. Ele começa dizendo, alegrem-se, uma ordem, alegrem-se. Sabe por quê? Porque biblicamente a alegria não é algo circunstancial. Fomos criados para ter relacionamento com o Senhor. Sim, a alegria é uma emoção, mas uma emoção que foi nos dada para que ela acontecesse, para que ela fosse suprida, para que ela nos abençoasse no Senhor. A alegria que Deus nos deu, ela só acontece em plenitude no Senhor. Muita gente não tem essa revelação, não tem essa ciência e busca esses sentimentos de alegria provisórios em circunstâncias. O errado com isso é que quando a circunstância muda, a alegria se vai. A alegria não é algo circunstancial. A alegria plena nós só encontramos na presença do Senhor. Nós podemos nos alegrar em toda e qualquer circunstância no Senhor. O salmista diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Para você ser feliz em toda e qualquer circunstância, você tem que parar de basear a sua alegria nas circunstâncias e você tem que ancorar, você tem que fundamentar, você tem que basear a sua alegria no Senhor. Sim, não é um processo natural, demanda esforço. Primeiro você tem que decidir ser feliz. Sim, Deus não interfere nas suas escolhas. O Espírito Santo nos constrange, nos capacita, a palavra nos ensina, mas se ainda assim você quiser ser infeliz ou permanecer infeliz, Deus vai respeitar a sua decisão. Mas apesar da circunstância, se você decidir ser feliz, você pode receber da alegria do Senhor. Primeiro você tem que decidir ser feliz. A alegria é uma bênção de Deus que para receber primeiro você tem que querer. Querer é o primeiro passo. O segundo, você precisa buscar isso no Senhor. Como nós nos alegramos? Nos alegramos no Senhor, em Deus. Quanto mais você se aproxima dele, ele vai se aproximar de você e você vai receber da alegria dele. Não algo circunstancial, mas uma alegria que independe de circunstância. Você pode estar no meio da tempestade, no meio de uma prisão romana, tendo poucas possibilidades naturais, como Abacuque nos escreve, ainda que a figueira não floresça, a videira não produza o seu fruto, ainda que a circunstância seja completamente desfavorável, o servo do Senhor pode falar igual Abacuque, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. A minha alegria não vem de homens, a minha alegria vem do Senhor. Durante os próximos dias aqui no nosso devocional, eu vou compartilhar alguns atributos do Senhor que vai te fortalecer, que vai te equipar para que você realmente possa se alegrar no Senhor. Por exemplo, como o Abacuque, ele se alegra no Deus da sua salvação. Um dos atributos do Senhor é que ele é Salvador. Ele não só te salvou da morte e do inferno, mas ele salva no presente e vai permanecer salvando no futuro. É ele que é o teu Redentor, ele é a sua salvação. A sua salvação não vem da ciência, ainda que ela seja sensacional, uma bênção de Deus para nós. A tua salvação não vem do seu braço forte, meu irmão. Não sei se você já não percebeu ainda, mas seu braço forte é extremamente limitado. A tua salvação não vem de homens, ainda que existem homens bem intencionados, ainda que existem homens que podem alguma coisa, o ser humano é completamente limitado. Não, a sua salvação vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que pode todas as coisas e o seu agir já ninguém pode impedir. Ainda que a circunstância seja desfavorável, você pode estar numa prisão romana, você pode estar enfrentando os neros aí do dia a dia, ainda que você já tenha enfrentado dificuldades de algum tempo como Paulo enfrentou, todavia você pode se alegrar no Deus da sua salvação, que ele não só te livrou da morte e do inferno, ele te livrou até aqui e ele vai permanecer te livrando no futuro, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não se alegre na circunstância, não se alegre no problema, não se alegre nem na bênção que Deus te deu, se alegre no Senhor, o autor da bênção, aquele que é a fonte da sua salvação. Aí você vai poder
poder se alegrar em todo o tempo e em toda a circunstância. E aí sim você vai poder combater a ansiedade e prevalecer. Se esforce para buscar o Senhor, porque aí ele vai vir sobre a sua vida. Ainda que a alegria dá trabalho, é um trabalho que vale a pena. Se esforce para buscar o Senhor, busque a ele enquanto ele pode ser achado, busque a ele porque, como o profeta Jeremias nos ensina, ele vai deixar ser achado por nós e a alegria do Senhor vai invadir o teu coração em nome de Jesus.